Fala, meus amigos, tudo bem, pessoal? Pessoal, aqui eu vou vir trazer uma discussão, um bate-papo um pouco paralelo à horta maravilhosa de hidroponia, mas que é muito importante. Primeiro, todo mundo sabe que a hidroponia é um sistema de cultivo que permite que as plantas cresçam em uma solução de água com nutrientes, ponto. Aí o pessoal me perguntou esses dias, por que hidroponia? Você falou, eu falei em alguns vídeos meus, que é uma forma sustentável de uso da água. Meus amigos, assim, só para vocês entenderem, o nosso terreno, quando a gente começou a plantar no sistema hidropônico, foi justamente porque a gente não tinha uma quantidade de água suficiente para trabalhar com outras culturas. Então, partindo desse princípio, a gente tinha que economizar água. Então, economizar água por quê? Tem várias situações que são muito importantes. O nosso terreno, quem conhece o nosso canal há mais tempo, viu que a gente já recebeu alguns prêmios sobre reflorestamento de nascente, sobre essa relação da agricultura que a gente tem com o uso da tecnologia. Então a gente gosta de pensar diferente, de realizar coisas diferentes dentro do nosso terreno. Então a gente criou lá um reflorestamento para que a gente possa ter uma água com maior abundância, porque a água bate e não escorre, vai passando pelas raízes das árvores e vai aprofundando do solo lá dentro. Então, no lençol freático, essa água vai aturar mais tempo do que se tivesse com a terra pelada. Ponto. Mas vocês não tinham água no terreno? Não tinha água praticamente, pessoal. A gente tinha um gado lá, só tinha um pocinho para esse gado, e hoje a gente tem um terreno todo ele irrigado, né, com um sistema hidropônico. Como que é alcançado vamos dizer assim, essa sustentabilidade no sistema hidropônico? Primeira coisa, é redução significativa de taxa de evapotranspiração. Então, assim, não tenha, como os canos é tampado, como a roça de hidroponia geralmente não tem sol batendo diretamente em cima das alfaces, não evapora essa água. Então, um princípio é esse. Apesar que em dias muito quentes, a gente tem uma evapotranspiração muito maior. Vai ter sempre essa questão de ir para a caixa para a gente reaproveitar. E ainda tem essa relação, pessoal, que a água vai reutilizar, no meu caso lá em casa, por pelo menos 8 dias direto. Eu não vou fazer nada de diferente. Então, essa água ainda que sobrou na minha caixa de solução nutritiva, eu posso reaproveitar ela para outras coisas ainda. Então, assim, ela é sustentável? Sim. Eu vou usar menos quantidade de adubação, eu vou usar o mínimo possível sempre, para que a gente possa ter essa relação sempre muito forte dentro do sistema hidropônico, né? Peguei para virar aqui, continuar aqui com minhas anotaçõezinhas que eu fiz, o pessoal fala até de 70% a menos de uso de água. É isso, e eu quero falar de lá de casa. Eu tenho mais ou menos 20 mil pés de alface plantado, quando a hidroponia está lotada. Eu gasto 5 ml de água por semana, geralmente. Se eu fosse molhar uma roça dessa diariamente no sistema convencional, vamos pensar no convencional, naquele sistema, no sistema de plantio direto, eu gastaria uns 20 ml de água por dia, porque, já escutaram eu falar isso já, porque no sistema de hidroponia eu reaproveito a água, então tem o reuso, né? Vai e volta. Se eu fosse molhar um pé de alface uma vez de manhã, uma vez de tarde, eu gasto meio litro de água de manhã, meio litro de água por dia à tarde, sempre. Então só aí dá para a gente ver. E como a água de solução nutritiva é bombeada para as bancadas de cultivo, passando pelos canos aqui de 50, de 75, né? Onde entra em contato com as raízes dos cultivares e após esse processo volta para o reservatório. Essa raiz, essa água, na teoria, ela não vai ter desperdício nenhum, porque ele vai pegar e vai ser absorvido pela raiz só o necessário. Então, em relação ao uso sustentável da água no sistema hidropônico, a gente pode dizer que é incomparável os benefícios que a gente tem, práticos. Na teoria é até difícil explicar, porque a gente acaba com um processo aí que a gente só vai ver a água rodando e não vai ter a presença, de fato, de desperdício, né? A gente não vai ver o desperdício acontecer, a gente vai ver a água correndo todo momento dentro do nosso sistema hidropônico.
Lá em casa, vou falar sempre desse jeito, a gente não tinha muita opção. Ou plantava no sistema hidropônico, ou não plantava. Sustentabilidade a gente busca em tudo na nossa vida. Na nossa casa lá também a gente tem isso, na nossa propriedade lá, quem foi lá e quem vai lá conhece e sabe que a gente trabalha desse jeito, assim como aqui no meu sogro, né? E a água é sempre uma das coisas que a gente mais busca e que tem mais responsabilidade na hora de conversar sobre isso. Por quê? Porque a água, como a gente tinha pouco lá, ainda não tem o suficiente, posso dizer dessa forma ainda, a gente quer um pouco mais. A gente sabe que essa relação com a natureza, ela pode virar até uma preocupação gigante no sistema hidropônico. Para finalizar, não pode ser uma água suja, então você tem que cuidar mais ainda dos seus lençóis freáticos, né? da sua mina de água, da sua cacimba, do seu poço de água. Isso a gente trabalha, a gente pratica isso direto lá na nossa propriedade, aqui também no meu sogro. Então, a água e a hidroponia, as duas coisas não conseguem, lá em casa, não andam separado, porque a gente tem que cuidar 100% e cuidar sempre. Beleza? Sustentabilidade no sistema hidropônico quando se fala da água. Trabalhando esse questionamento que foi dado para mim, estou gravando esse vídeo para tentar me explicar um pouco e mostrar a prática que a gente tem. Beleza? Então, abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.